E abram em Mateus, capítulo 11, verso 1. A palavra do Evangelho nos fala que nós estávamos em trevas. Trevas é escuridão, a trevas é a ausência de luz. Lá no capítulo 4 diz, né? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essas palavras vieram por João Batista, né? Pregação do arrependimento. Nós vamos ler aqui sobre João Batista, que foi o último dos profetas. Todos acharam, né? Verso 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha que coisa, irmãos. Então João Batista que viveu uma vida simples, para muitos talvez até considerado como um louco, para outros considerado um profeta, se vestindo de pele de animal, se alimentando de inseto, de mel silvestre. Ele, no dia que a aflição bateu, ele duvidou. E a gente não pode esperar, não podia esperar algo diferente, irmãos. Os irmãos vão perceber na pregação de hoje que os profetas eles tinham uma pequena luz. Se você pegar a história, ler os livros dos outros profetas, vocês vão perceber que em alguns momentos eles apontavam para a luz, que é Jesus Cristo. Mas a maioria do tempo eles estavam profetizando ali da situação de Israel, trazendo recados, apontando erros, trazendo julgo, as ameaças do Senhor de Israel, muitas vezes, né? Então a gente vai vendo as profecias ali do Velho Testamento, mas de vez em quando vinha uma profecia, apontava para Cristo. O próprio Davi, em muitos dos salmos ali a gente vê profecias. Mas é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 109, que é totalmente contrário ao que Jesus ensina. É o oposto do que a palavra do Evangelho, que é luz. Então mostra que ele estava em trevas. Então os profetas estavam em trevas. E a palavra do Evangelho diz que, naquela parábola dos lavradores maus, que o Senhor que enviou eles a colher os frutos, né? Eles foram perseguidos, maltratados, mortos. Então o Evangelho vem nos mostrando, irmãos, que o Senhor usou dos profetas, trazendo uma luz que apontava para Cristo. Aqui, João Batista, ele duvidou. Verso 4, irmãos, vamos continuar a leitura. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. O Senhor Jesus, o que ele fez aqui? Ele demonstrou esse poder, os discípulos de João Batista viram as coisas que ele fez, e ele trouxe à memória a pequena luz que brilhava lá no Velho Testamento, porque tinha profecia lá, que falava que ele daria vista aos cegos. Não é isso? Lá em Isaías. Então os irmãos percebem que foi muito importante o trabalho dos profetas, por quê? Porque quando o Senhor Jesus vem, é possível entender que ele é aquele que haveria de vir. Então, João Batista também fez o trabalho dele. Também foi usado pelo Espírito, também foi usado por Deus para fazer com que as pessoas enxergassem Jesus. Então ele continua, né? Verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, são palavras de Jesus, dos nascidos de mulher. Então, o Senhor Jesus aproveita esse momento, né? Então, enquanto ele está fazendo com que as pessoas olhem para João Batista e creiam no que ele veio trazer, o Senhor Jesus está até de certa forma honrando aqui João Batista, mas ele aproveita para falar das duas naturezas. Então, tem os nascidos de mulher. Desses tais aí, João Batista é o maior, não é? Mas o que ele diz depois? Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que? Então, o que é nascido de Deus, que pertence ao reino dos céus, o menorzinho deles é maior do que João. Por que isso? Porque lá atrás havia uma pequena luz. E agora a luz raiou.
Então, hoje nós temos a luz plena do Evangelho. E lá eles tinham em medida, tinham uma pequena porção de luz e que eles profetizaram, mas eles mesmos não alcançaram. O próprio João Batista foi morto e o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha consumado a obra. Então ele foi o que viu mais de perto. Ele foi aquele que conheceu Jesus, conheceu a luz. Não é? Então, bendito é o nome de Jesus. Então, na sequência, o texto, irmãos, verso 12. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse texto aqui, ele está escrito com as palavras um pouco diferentes lá em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até, e desde então é pregado o reino dos céus, e todo o homem, né, todos empregam força para entrar no reino. Então, aqui ele fala se faz violência, então existe uma batalha, um esforço muito grande para se manter firme na luz, glória a Jesus, para alcançar o reino dos céus, que Cristo conquistou por nós, né? Então ele diz, porque todos os profetas, verso 13, né? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ah, então alguns dizem assim, então existe reencarnação, né? Então, não é este é o Elias que voltou, não. O Elias que haveria de vir, o que isso significa? Que ele tem a mesma função, se você comparar com a vinda do profeta Elias, que veio trazendo ali para o povo de Israel, arrependimento, veio trazendo um despertar para que eles se arrependessem, para que eles voltassem a buscar, a cumprir leis. Então, o contexto mostra que ele é como um Elias, vamos dizer assim, daquela época, um novo Elias. Então, de maneira nenhuma, né, irmãos? A palavra está dizendo que Elias reencarnou em João Batista, irmãos. Ainda que algumas religiões espíritas afirmem isso. Então, meus irmãos, glória a Jesus. No capítulo 17, irmãos. Vamos lá. Verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então aqui, Moisés e Elias vieram da onde eles estavam e apareceram ali no monte, é isso? Então, também existem doutrinas espíritas onde eles ensinam que é possível falar com os mortos, né? Tem nada a ver, né, irmãos? Não tem nada a ver. Isso aqui é só uma visão. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e levou eles a um lugar à parte para dar para eles uma visão, dar para eles uma revelação. Então, essa visão que eles tiveram de Jesus resplandecendo, com as vestes brancas como a luz, foi uma visão fantástica, uma visão maravilhosa, uma visão espetacular. E eles viram também Elias e Moisés. Verso 4. E Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para... Então, para que servia tabernáculo naquela época? Eles faziam um tabernáculo para adoração. Os irmãos percebem que Pedro aqui, ele estava tão envolvido no judaísmo, que mesmo com uma visão fantástica daquela, ele ainda estava preso no judaísmo. E o Senhor Jesus estava justamente levando eles ali para dar uma visão, para trazer luz para a vida deles, para libertar eles das trevas. Então a luz, quando a palavra fala que a luz raiou, quando a palavra fala que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, que é Jesus Cristo, essa luz estava se manifestando, essa luz estava se consolidando na vida deles. E aí verso 5 diz, e estando ele ainda a falar, então ele foi interrompido. Então quando Pedro falava essas abobrinhas, ele foi interrompido. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Ou seja, eles enxergam a visão de Jesus resplandecente, brilhando como o sol, com vestes resplandecentes, de uma forma fantástica, e veem também Moisés e Elias conversando com ele. Moisés e Elias brilhavam como Jesus? Não. Moisés e Elias, de alguma maneira, se comunicavam com? É o quê? É a pequena luz que iluminava lá atrás. Ou seja, Moisés, poucas vezes, mas ele falou da luz, que é Jesus. E Elias representa os profetas da lei. E os profetas da lei também apontavam para Jesus, manifestaram também Jesus através de poucos flashes ali de luz. Então, o tempo todo, eles profetizavam outras coisas, eles eram conduzidos
Alguns deles até assassinos, né? Fizeram coisas terríveis, porque eles estavam nas trevas. Mas, vez ou outra, vinha lá um lampejo de luz e eles manifestavam a luz, apontavam para Jesus. Quando essa voz do céu vem, ela diz o que para eles? Olha, esse aqui é o filho que me agrada. Esse aqui é aquele que vocês devem ouvir. Não é mais para ouvir Moisés, não é mais para ouvir os profetas. Por quê? Porque a luz está aqui. Então, quando hoje alguém duvida da existência de Cristo ter existido, de Cristo ser o Messias, é possível usar os textos dos profetas e dizer, olha, eles escreveram centenas de anos, milhares de anos antes da vinda de Jesus, para vocês verem que a profecia se cumpriu. Pegando alguns textos de Isaías, por exemplo, é incrível ver que centenas de anos antes foi profetizado algo tão perfeito que se cumpriu em Jesus. Então, quando o Senhor Jesus cura um cego, quando o Senhor Jesus liberta pessoas cativas, presas, coxos, é possível fazer uma ligação com a profecia de Isaías. É possível ver. Então, foi muito importante. Glória a Jesus. Mas e hoje? Eu tenho que ficar folheando e aprendendo de Jeremias, de Elias, de Eliseu? Não. Hoje, nós que estamos na luz, devemos permanecer em Cristo. Na luz plena, nós temos luz em abundância através do Evangelho. Glórias a Jesus. Então temos que nos fortalecer em Jesus. Então esse aqui é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai. Escutai-o. É para ouvir Jesus, é para aprender de Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa afirmação lá em 2 Pedro, irmãos, vamos lá. Capítulo 1, verso 5 diz assim, ó, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor. Está falando de luz, irmãos, descrevendo a luz. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos. O que é um cego, irmão? Cego só vê escuridão. É só trevas a visão de um cego. Então, a santificação, a piedade, o amor fraternal, todas essas coisas é a manifestação da luz de Cristo em quem foi transformado. Verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quanto da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Aí está lembrando do que aqui, irmãos? Está lembrando do monte da transfiguração. Ele está lembrando desse dia em que o Senhor Jesus levou eles para o monte e deu essa revelação. A voz dizia o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos. Então, o que ele disse aqui? Nós temos muito firme as promessas, as profecias, né? A palavra dos profetas, em que vocês que bem fazeis estar atentos, como uma luz que ilumina num lugar, ou seja, uma pequena luz que ilumina nas trevas, até que a estrela da alva apareça em vossos, até que o dia amanheça. Então, o que isso significa? Ele usou a figura de uma noite. Então, imagina a noite, num lugar que não tem luz elétrica. A noite, no passado, irmãos, era trevas, era escuridão total. Então, quando alguém tinha alguma luz, era uma pequena luz naquela noite, naquela escuridão. Então, as palavras dos profetas eram como feixes de luz na escuridão. Como luz de estrelas, por exemplo, no céu.
ilumina muito pouco. Mas quando veio o amanhecer, que é Jesus, a estrela da alva, o que é? É o nascer do sol. Jesus é como o nascer do sol. Então, irmãos, para nós hoje tem que ficar claro isso. Antes de Jesus era uma noite de densas trevas, onde de vez em quando havia uma pequena luz. Se soltar os irmãos aqui no meio do mato, à noite, assim no interior, num lugar onde não tem luz elétrica, irmãos, dá para enxergar muito pouco. Se o dia estiver assim aberto, à noite, né, estiver aberta, você é iluminado só pela luz da lua. Se ela estiver minguante ali, se ela tiver só um risquinho, você não enxerga nada, irmãos. De vez em quando passa um vagalume, dá para ver assim alguma coisa que é um pouco mais clara, você vê o vulto. Eram as promessas, as profecias dos profetas na figura que apontavam para Jesus. E hoje, que Jesus Cristo veio, a luz raiou, é a luz do dia, é a luz do meio-dia. A palavra do Evangelho é isso em relação ao Velho Testamento. Então, nós temos que nos firmar nessa luz. Nós temos que permanecer no Evangelho, permanecer na lição do Novo Testamento, na graça, no perdão, empregando força, sendo luz do mundo e sal da terra. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu falei que eu ia ler mais um texto, mas já passou bastante. Glória a Jesus. É um texto mais para mostrar um pouco do que a gente já leu aqui. Que o cristão ele tem que andar em novidade de vida, mostrando exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Dos nascidos de mulher, não teve outro maior do que João Batista. Nem Salomão, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão. Não, João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Mas o menor no reino dos céus é maior do que? Porque é melhor? Nós somos melhores? Não, porque a luz de Cristo está sobre as nossas vidas. Então, a palavra de um profeta aponta para Jesus. E o cristão fala das grandezas de Deus, dos mistérios do Evangelho. O cristão fala da vida, fala com propriedade daquele que veio, de que consumou a obra na cruz. Então nós temos hoje, irmãos, a luz perfeita sobre as nossas vidas. Nós temos que manifestar essa luz. Glória a Jesus. Então, a luz, ela não vai manifestar, irmãos, nas trevas. Nós não podemos ser trevas. Glória a Jesus. Se a luz que há em nós são trevas, quão grandes são tais trevas? Glórias a Jesus Cristo. Então nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Temos que manifestar a graça e o amor de Jesus Cristo, irmãos. Todo aquele que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Então, tem que haver santidade, tem que haver conhecimento, discernimento, entendimento. Temos que buscar, empregar força. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.